que seria o processo digestório, né? Qual é a função do processo digestório? Pessoal, é fragmentar o alimento para que o teu corpo consiga utilizar os nutrientes. Por exemplo, quando você come um carboidrato, você colocou lá um pedaço de pão, um pedaço de pizza na tua boca. Não é a pizza que a tua célula vai pegar. Não é o pedaço de pizza que vai estar correndo dentro dos teus vasos sanguíneos. Vão estar lá os nutrientes. O que sai do carboidrato? A glicose, que é o açúcar. Dos lipídios, das gorduras, vai sair o ácido graxo e o glicerol. É isso que vai para dentro da tua célula. Quando você come carne, ovo, que são proteínas, ela, depois da digestão, ela vai liberar para você os aminoácidos. Então, você encontra esses nutrientes dentro da tua célula. Então, quando nós falamos em sistema digestório, nós estamos falando em pegar uma macromolécula e transformar em substâncias menores que as tuas células consigam utilizar. Nós temos dois tipos de digestão que acontecem dentro do nosso organismo. Nós temos a digestão mecânica, que é aquela realizada pelos dentes, é onde vai ter o fragmento do alimento. Então, você coloca lá um pedaço de carne na tua boca, você mastiga, mastiga, mastiga. Você reduz o tamanho da carne. Continua sendo carne. Se você cuspir, continua sendo carne. Mas você fragmentou. Então, você cortou, você rasgou, você triturou. Você tem a ação da língua, aqui também, que te ajuda nessa deglutição, né? Para que você consiga engolir esse alimento. E nós temos também, já acontecendo na boca, a digestão química. Enche de saliva. E o que tem na saliva? Tem enzimas, e essas enzimas começam a digerir esse alimento. Então, a digestão mecânica fragmenta o alimento. A digestão química transforma o que era uma macromolécula em nutriente. Então, quando as enzimas começam a atuar no teu carboidrato, ela vai liberar glicose. Pessoal, o sistema digestório humano ele é considerado completo. Por quê? Porque ele tem uma boca, né, ele é formado pela boca, por onde vai ter a entrada dos alimentos, e pelo ânus, que vai ter a saída dos alimentos. Mas não é formado somente pela boca e pelo ânus. Então, nós temos a boca, nós temos o esôfago, nós temos o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, e nós temos as glândulas anexas, que são as glândulas salivares, nós temos o fígado, que vai estar produzindo a bile, que vai atuar lá no intestino delgado, nós temos o pâncreas, que produz o suco pancreático, que vai atuar lá no intestino delgado. E agora, o nosso objeto de estudo é estar trabalhando cada um desses órgãos. Aqui eu coloquei resumidamente qual seria a principal função de cada órgão, né? Então, a boca é onde vai iniciar o processo de digestão através da mastigação, da ensalivação e o engolir o alimento. Nós temos também a faringe, que serve tanto para passagem de ar também, e também para passagem de alimento, então é comum aos dois sistemas, digestório e respiratório. Nós temos o esôfago, que é esse canal por onde o alimento vai ser transportado até chegar no teu estômago. No estômago vai ter a digestão, principalmente das proteínas, e ali o pH é ácido. Nós temos o intestino delgado, que ele é responsável pelo fim da digestão química e pela absorção dos nutrientes. O intestino grosso, que vai absorver toda a água e formar as fezes, e as glândulas anexas, né? A saliva, o fígado e o pâncreas. A gente vai ver com calma cada um deles. Falar de digestão não tem como deixar passar em branco a questão da dentição humana, né? E o trabalho dos dentes é bem importante porque ele que aumenta a superfície de contato do alimento com a saliva, né? E na saliva estão as enzimas. Nós temos como dentição permanente 32 dentes, 8 deles são os incisivos, que são utilizados para cortar, 4 são os caninos, que furam e que rasgam, 8 são os pré-molares e 12 molares, que vão estar triturando, né? Vão estar fazendo a trituração do alimento. Nós temos os sisos, que são os últimos dentes que vão se desenvolver, em alguns nascem 4, às vezes 3, às vezes 2, e os dentistas aconselham a fazer a retirada. Tem que cuidar sempre, né, gente, com a higienização, uma boa escovação, uso de fio dental, enfim, né, coisinhas básicas aí, escovar a língua,
que a galerinha está cansada de saber. E nós temos também a ação da saliva. A saliva ela é formada por água, por amilase, que é uma enzima, e por outras substâncias. Ela faz a parte química da digestão que se inicia na boca. Quando você coloca um pedaço de chocolate na tua boca, a saliva consegue ir derretendo ele. Então, essa é a ação química da digestão. Os dentes vêm com a parte física, com a trituração, né? Com a fragmentação desse alimento, e a saliva com a ação das enzimas. Mastiguei, teve a ação da saliva, engoli. Quando você engole, esse alimento ele vai passar pela sua faringe e ele vai cair num tubo chamado de esôfago. Esse tubo vai empurrar o alimento até o teu estômago. E como que ele empurra o alimento? Vejam que ali tem marcado para vocês o movimento peristáltico. Nós estudamos o tecido muscular e nós vimos que o tecido liso, ele tem movimento involuntário. Então, acontece sem você querer, sem você ter controle sobre esse movimento, ele pega o alimento e vai empurrando esse alimento, que eu já chamo de bolo alimentar, até chegar no estômago. Então, o que acontece de importante no esôfago? Eu levo o bolo alimentar através dos movimentos peristálticos até o estômago. Do esôfago, esse bolo alimentar, ele vai ser conduzido para o estômago. Então, o estômago nada mais é do que um órgão muscular, você também não consegue controlar ele, Quando dá aquelas roncadinhas, você não consegue controlar. Vejam que ele tem na sua constituição, tem o esôfago e tem a cárdia, Então, a cárdia é uma válvula que separa o que é esôfago do que é estômago. E nós temos também o piloro. O piloro vai separar o que é estômago do que é o meu intestino delgado. Então, o que vai acontecer de importante no estômago? Esse bolo alimentar ele vai ficar armazenado ali, ele vai se misturar com o suco gástrico, e esse suco gástrico ele é formado por ácido clorídrico, então você tem ali pH 2, então para fazer a digestão, e vai ter a ação da enzima pepsina também. Ela vai se aliar a esse ácido clorídrico e vai fazer a digestão das proteínas aí no estômago. Esse bolo alimentar passa a se chamar quimo, quando tem a ação no estômago. Então, chegou o bolo alimentar, sofreu a ação do suco gástrico com a enzima pepsina, ele passa a se chamar quimo. Aqui, galera, eu tenho que cuidar para não deixar esse meu estômago vazio. De manhã é importantíssimo você tomar o café da manhã, porque quando você não se alimenta, e vai chupar lá uma balinha, masca uns chicletes, você está engolindo e o teu organismo, o teu sistema nervoso está achando que você comeu. E ele vai começar a fazer liberação desse suco gástrico. E esse suco gástrico, ele começa a corroer as paredes do seu estômago. Então, ele vai causar de início uma gastrite, azia, gastrite, e isso pode evoluir para uma úlcera. O que é a úlcera? O suco gástrico corrói as paredes do próprio estômago. Então, sempre ter uma alimentação de 3 em 3 horas, pouco, mas várias vezes ao dia. E a do estômago, esse quimo vai ser levado lá para o intestino delgado. Saindo do estômago, o quimo vai ser levado para o intestino delgado. Então, o que vai acontecer de geral no intestino delgado? A digestão química, termina ali, e também a absorção dos nutrientes. Então, veja que importante, Ele é dividido em 3 partes, vocês têm o duodeno, o jejuno e o íleo, e é aqui que aquelas glândulas anexas vão funcionar. Por exemplo, vai ser lançado aqui a bile, que é produzida pelo fígado. Sabe o resto do teu, quando você está vomitando, aquele verde, aquilo é a bile. O que a bile faz? A bile, ela digere a gordura, ela emulsifica a gordura. E nós temos também o suco pancreático lançado ali. Esse suco pancreático, ele tem bicarbonato de sódio e ele vai neutralizar a acidez do quimo. Lembre que ele vem lá do estômago onde o pH é ácido. Então, ele chega ali e tem que ser neutralizado. Então, o pâncreas tem essa ação. Além das outras enzimas que ele vai liberar, a protease que vai digerir proteína, a amilase pancreática que vai digerir amido, a lipase que digere lipídio, então, e assim vai. Aí nós temos também
a ação daquele suco entérico, que vai digerir a maltose, vai digerir a glicose, o leite. Então, nós temos a ação dessas, tanto do suco da bile, do suco pancreático e desse suco entérico. Tudo para fazer a digestão química e iniciar a absorção dos nutrientes. Então, aqui em destaque para vocês o fígado com a vesícula biliar. É dentro da vesícula biliar que a bile é produzida. Vejam que ela é esse órgão verdinho e que ele vai tendo várias ramificações que caem no duodeno. Então, por isso que a bile chega ali. A mesma coisa acontece com o pâncreas. Então, tá ali o pâncreas todo bonito e o ducto pancreático que vai levar esse suco pancreático pro duodeno também, para ter a ação dele dentro do intestino delgado. Então, são órgãos, são glândulas anexas importantíssimas no momento da digestão. Mas, professora, você comentou que lá no jejum e no ilho, que são as partes finais do intestino delgado, vai ocorrer a absorção dos nutrientes. E como que isso acontece? Nós temos, gente, uma estrutura chamada de microvilosidade ou vilosidade intestinal. O que ela faz? Ela aumenta a superfície de contato das células que vão fazer a absorção dos nutrientes com o nutriente que acabou de ser liberado no intestino delgado. Então, pensem, se eu tivesse uma mão fechada e se eu tenho uma mão aberta. A mão aberta, ela amplia a área de contato. Então, é isso que essa microvilosidade faz. Ela aumenta a área de contato das células com os nutrientes, facilitando a sua absorção. E chegamos ao trajeto final do nosso sistema digestório, que é o intestino grosso. Então, ele é dividido em 3 regiões. Nós temos o seco, e na parte do seco nós temos aqui o apêndice. Galera, esse apêndice, ele não tem função no nosso organismo. Quando nós temos restos de alimentos, fezes secas entrando nesse apêndice, ele inflama, causando um processo conhecido como apendicite. Então, é bem complicado e ali a gente tem proliferação de muita bactéria e por isso que pode levar até a ser cirúrgico, tem que tomar muito cuidado. Aí, subindo, nós temos os cólons. No colo, nós temos a absorção da água. Então, aqui, ele é a maior parte do intestino delgado. E aqui vai ocorrer a absorção da água e dos sais minerais que não foram absorvidos lá no intestino delgado. Aqui nós contamos também com uma microbiota intestinal. O que é isso? São bactérias boas que vão produzir vitaminas, bem importantes, e que vão estar protegendo o nosso corpo, contra algum micro-organismo, alguma doença. Então, é bem importante. E na região final, ali perto do reto, nós temos a formação das fezes. Então, tirou a água, deixou as fezes endurecidas. E esses resíduos finais, eles vão ser eliminados do corpo ali pelo ânus. Quando você está num processo de diarreia, por exemplo, passa tão rápido pelo teu sistema digestório que não dá tempo desse cólon absorver essa água. Então, é um caso bem sério e você acaba eliminando todos os nutrientes. Não dá tempo dos nutrientes serem absorvidos. Então, tá aqui o intestino grosso para vocês. Lembrando que o ser humano não digere a celulose, né? Nós não temos enzimas específicas para isso. Por isso, a importância que nós temos em estar incluindo na nossa alimentação as fibras, e porque ela vai auxiliar na formação das fezes e vai facilitar todo esse trato pelo intestino. Ok? Mas, professora, como que a bile é acionada? Como que o suco pancreático é acionado? Quando que eu sei que tem que liberar suco gástrico? Pessoal, nosso corpo é uma maquinaria, né? E essa maquinaria não trabalha sozinha. E nós temos ali muitos hormônios que contribuem nesse processo digestório. Nós temos, por exemplo, a gastrina, que é o hormônio que estimula a liberação do suco gástrico. Nós temos a enterogastrona, que inibe o peristaltismo no estômago, não deixa que fique se movimentando muito. Nós temos a secretina, para liberar o bicarbonato, né, para fazer a neutralização lá do quimo. Nós temos a colecistocinina, que vai fazer
a liberação da bile produzida no fígado e do suco pancreático produzido no pâncreas. Então, é todo um conjunto de ações para que o teu alimento seja digerido. Então, quando você colocar uma balinha na tua boca, lembre que você está acionando todos os órgãos do teu corpo, né? Toda a maquinaria para que essa digestão aconteça, para que você consiga utilizar esses nutrientes, bons ou ruins. Pessoal, para retomar esse conteúdo de sistema digestório humano, eu peço que vocês anotem no caderno de vocês esse esqueminha, né? Fica lá o resuminho para vocês do nosso sistema digestório. Claro, façam as anotações que vocês acharem necessárias e enviem a foto para a professora. E nós temos lá na página 45 um Organize as Ideias, que ele pede para você pesquisar como é o sistema digestório dos outros seres vivos. E a professora já trouxe pronto para vocês. Eu só quero que vocês coloquem no material de vocês. Então, como que é o sistema digestório nos outros seres vivos? Não existe nos poríferos. Lembre que nós temos uma célula específica, o coanócito, para fazer isso. Ele é incompleto nos quinedários e nos plateumintos, então não tem boca e ânus. Vai ter uma abertura única, né, que vai ser a boca, então vai faltar o ânus aqui no incompleto, e eu tenho o completo, que é aquele que tem boca e ânus. Quem que tem o completo? Os nemateumintos, os anelídeos, os artrópodes, os moluscos, os equinodermatas e os cordados, que a gente estudou todos esses grupos esse ano.